Olá pessoal, estamos aqui para a nossa última aula da disciplina de rotinas financeiras do curso de assistente financeiro, onde nessa última aula a gente vai estar falando sobre o fluxo de caixa como instrumento de controle financeiro. Bom, para essa aula, o nosso roteiro de aula vai ser basicamente fluxo de caixa previsto ou projetado e fluxo de caixa realizado. Então, nesta aula você conhecerá o funcionamento do fluxo de caixa como instrumento de controle e seus benefícios para a empresa. Então, mas aí o que vem ser o fluxo de caixa? A gente falou na aula passada que existem vários documentos, como caixa, contas a receber, contas a pagar. Esses documentos nos dão informações para fazer o nosso fluxo de caixa. Então, esse fluxo de caixa é o instrumento de controle que tem por objetivo auxiliar a empresa a tomar decisões sobre a situação financeira da empresa. Então, é um documento maior, é um documento com várias outras informações. Então, consiste em um relatório gerencial que informa toda a movimentação de entrada ou saída de dinheiro, sempre considerando um período de tempo. Pode ser uma semana ou um mês, ou seja, esse relatório tem um período de tempo determinado. Você faz esse fluxo de caixa por um período de tempo determinado. No caso, semana, mês, trimestre, semestre, ano. Então, é um relatório que vai registrar essas movimentações de entrada e saída de dinheiro. E aí seria um fluxo de caixa simples, onde você teria um saldo inicial, as entradas, as saídas e no final teria o saldo de caixa. E aí seria um fluxo de caixa de um mês. E aí você vê que tem a primeira parte tem o previsto e do outro lado tem o realizado, porque o fluxo de caixa você pode fazer apenas o previsto ou apenas o realizado, mas você também pode colocar os dois no mesmo relatório. Então, esse aí teria os dois. E aí a gente vai falar o que é o previsto ou projetado e também vai falar sobre o realizado. Então, aí, fluxo de caixa realizado. O objetivo do fluxo de caixa realizado é mostrar o comportamento das entradas e saídas dos recursos financeiros da empresa em um certo período de tempo. Então, o fluxo de caixa realizado é aquilo que realmente se efetivou, é aquilo que você está observando na empresa. Então, ele vai mostrar o comportamento real das entradas e saídas dos recursos financeiros naquele período de tempo considerado para o fluxo de caixa. Com ele, é possível que os empreendedores definam qual a tendência de uma empresa. Se está tendo rentabilidade, se está sendo viável. E é preciso que você tenha em mãos o resultado para criar um fluxo de caixa projetado que seja mais preciso. Então, através do seu fluxo de caixa realizado, é que você vai poder criar o fluxo de caixa projetado. Dessa forma, o fluxo realizado também serve como base para que o empreendedor ou a empresa faça planejamento e faça projeções. Além disso, poderá identificar as razões de possíveis variações. Ter o fluxo de caixa é importante para a realização de qualquer atividade dentro da empresa. Como fazer uma planilha corretamente? Então, porque o fluxo de caixa geralmente é feito em planilha. E aí você pode fazer, a gente vai estar dando alguns passos de que colocar em cada coluna. Por exemplo, na primeira coluna da planilha, você pode anotar todas as entradas, não se esquecer de colocar no papel os pagamentos que vai receber, os empréstimos, os dinheiros de seus sócios. Todas as entradas. Você vai anotar na primeira coluna tudo que entra de recurso, de dinheiro. Na segunda coluna, se você estiver falando de planilha, né? Anote todas as saídas, inclusive os pagamentos de contas, de despesa, todas as compras que você realizou, todos os pagamentos, então todas as saídas, os desembolsos que foram feitos, você tem que anotar na segunda coluna. Na terceira, você pode anotar todas as movimentações que foram realizadas ao longo desse período de tempo, tudo que aconteceu nesse período de tempo, todas as movimentações que ocorreu em cada coluna. E para cada dia, precisa que seja colocado uma coluna para o fluxo previsto e um para o fluxo realizado. Se você estiver fazendo um fluxo de caixa com os dois, então você vai colocar uma coluna para o previsto e uma coluna para o realizado. A coluna do fluxo realizado deverá ser preenchida apenas quando fechar o dia da empresa. Então, você só pode preencher essas informações quando finalizar o dia de trabalho. E aí tem basicamente um fluxo de caixa realizado. No caso, seria só a parte do realizado. Você tem um saldo inicial, tem todas as entradas, e aí ele é tem um saldo de fevereiro
março, de janeiro aí, e tudo que entrou, o que entrou em caixa, o que entrou de dinheiro, o que entrou de recurso. Então aí seria, basicamente você estaria fazendo o fluxo de caixa para esse período, e aí você está anotando todas as suas entradas. Claro que ele não está completo, porque tem que ter as saídas e o saldo final. Isso aí é só um modelozinho, para você ver como preenche suas colunas. E aí a gente vai estar falando do fluxo de caixa projetado. É uma projeção, como o próprio nome já é bem sugestivo, é uma projeção das entradas e saídas financeiras de uma empresa durante certo período de tempo. É preciso deixar claro que o controle do fluxo de caixa é de extrema importância para que as projeções sejam mais real possível. Então, você tem que ter todo o controle, tem que anotar todas as informações para que você faça essas projeções o mais real possível. Então, você tem que fazer o fluxo de caixa realizado. Em outras palavras, deve ser, além de anotar todas as entradas e saídas de caixa, é importante coletar informações do setor financeiro, como pagamentos realizados, recebimentos, além das suas prioridades. Aqueles documentos que a gente falou na outra aula, você tem que anotar todas as contas a pagar, todas as contas a receber, para poder fazer um fluxo de caixa projetado o mais real possível. A maioria dos empreendedores no Brasil fazem esse controle com tabelas feitas no papel ou planilhas no Excel, como eu falei. A gente pode fazer no Excel. E se for uma grande empresa, aí já pode partir para um sistema de gestão financeira. Aí já é parte de sistemas de informação. A curto prazo, projetar, e aí vai de cada realidade de cada empresa. Se você tem um Excel, resolve muita coisa para você controlar e preencher todas as informações corretas, você já tem um fluxo de caixa bem elaborado no Excel. Curto prazo, projetar os resultados do caixa é importante para descobrir o valor que estará sobrando no caixa ou o que estará faltando. Fluxo de caixa pode ajudar a escolher as melhores datas para pagar os fornecedores e os vencimentos, porque você já tem projeções, você já sabe quando é que vai receber, você já fez um controle de vendas, já fez um controle de movimentação financeira, então você já sabe quando é que vai poder pagar seus fornecedores, então você já tem um melhor planejamento. E aí você pode fazer, com isso a empresa cria uma barreira contra imprevistos. Projetar como será o caixa futuro é importante para que você identifique o momento exato de um novo investimento. E tudo isso a gente consegue com um fluxo projetado. Fluxo de caixa projetado. E aí seria um modelozinho de fluxo de caixa projetado. Você projeta o saldo inicial, sempre vai ter o saldo inicial, vai ter as atividades, vai ter as entradas e vai ter as saídas. E no final, você tem um saldo final. Então, aí projetado para janeiro, tem o planejado, que no caso o nosso realizado, aliás, o projetado e o realizado, que é o nosso a parte prevista. A parte que realmente se concretizou, se efetivou. Então, aí tem todas essas, quanto variou, então você já vai fazendo todo um planejamento. E aí alguns termos que são utilizados em fluxo de caixa: o saldo inicial, que é o valor constante no caixa no início, considerado para a elaboração do fluxo, e é o que a gente chama de gaveta, é o que você tem disponível em caixa para quando começou aquele fluxo, porque você vai ter uma data de início do fluxo, vai ter um tempo determinado para finalizar o fluxo. Então, a data inicial do fluxo, naquela data você tem um saldo, e aquele saldo ali é o seu saldo inicial. Então, e aí também temos as entradas de caixa, que corresponde a todas as vendas realizadas, bem como os recebimentos, então, tudo aquilo que ingressou no seu caixa, todos os ingressos de recursos. Então você coloca esses ingressos de recursos, de recebimentos, em entrada de caixa. E saída de caixa, que corresponde a todos os pagamentos feitos a fornecedores, aluguéis, impostos, todos os pagamentos, todas as saídas, todos os desembolsos. Então aí você vai anotar lá em saídas de caixa. Saldo operacional aí representa o valor obtido em uma data respectiva. Então ali é a entrada menos a saída em uma data respectiva. Aí você está falando de saldo operacional. Saldo final já é outra coisa.
Possibilita avaliar como se comportam os seus recebimentos e gastos periodicamente, sem a influência de saldos anteriores, porque você não está considerando o saldo inicial. E o saldo final de caixa representa o valor obtido da soma do saldo inicial com o saldo operacional. É o que antes que você vai ter lá no final do fluxo de caixa. Permite constatar a real sobra ou falta de dinheiro do negócio no período considerado. E no caso, se você for fazer outro fluxo de caixa a partir dali, passa a ser o saldo inicial do próximo período. Então ali o fluxo de caixa você pode fazer com duas partes: o fluxo de caixa realizado e o fluxo de caixa previsto. O previsto também é chamado projetado ou planejado. E aí a gente já falou, né? O fluxo de caixa realizado ele vai se relacionar ao passado e ao presente do empreendimento. É aquilo que realmente está acontecendo, que é aquilo que está sendo efetivado. E o previsto é o que você acha, você supõe que vai receber de acordo com as informações que você tem. Então, com o planejamento adequado é possível projetar recebimentos e pagamentos com base em nossos conhecimentos anteriores, expectativas futuras que esperamos do mercado. Podemos nos preparar para enfrentar dificuldades antes que elas ocorram. Ou seja, com um bom planejamento, com um planejamento de caixa, desses fluxos de caixa, você vai ter informações que lhe possibilitam se preparar para essas dificuldades. E aí tem um modelo bem mais complexo, completo de fluxo de caixa realizado e previsto. Porque aí você tem um fluxo de caixa, tem as entradas, as saídas e o saldo final. E aí você tem o saldo inicial em cada período. Aí você tem o realizado. Realizado foi quando? Maio de 2003. Projetado para a primeira semana de julho, segunda semana de julho, terceira semana de junho e quarta semana de junho. E o que realmente foi realizado lá no final de junho. Então, ou seja, você fez todo um planejamento de acordo com o que se realizou em maio e tem no final o realizado de junho. Então aí você anota tudo que aconteceu. Foi que entrou, foi o resultado da cobrança duplicada, todos os recebimentos, todos os ingressos de recursos em caixa você anota em entradas. E as saídas, e depois você tem um saldo. E isso faz, esse conjunto de informações forma o seu fluxo de caixa. E aí esse fluxo de caixa é um instrumento de controle mais amplo do que os demais, porque ele considera um período de tempo maior. E aí você faz projeções, você faz previsões, e aí você também faz todo o acompanhamento do que está acontecendo com o seu caixa. E aí chega-se à conclusão, né? Aí tendo aqueles termos que o saldo final do fluxo de caixa é o saldo inicial mais os ingressos menos os desembolsos. É bem subjetivo, né? Meu saldo final lá no fluxo de caixa vai ser o quê? O que eu tinha no começo do fluxo de caixa, o que tinha na gaveta, mais o que ingressou de recurso, menos os desembolsos que eu tive. E aí a gente vai falar um pouco da importância dos controles financeiros. Os controles financeiros são ferramentas e processos úteis e indispensáveis para o planejamento e a estruturação financeira de um negócio. Fazer o acompanhamento é fundamental para o dia a dia da empresa. Podemos dizer que as informações geradas com esses controles representam o primeiro estágio para a gestão do capital de giro da sua empresa. Então, esses documentos de controle que a gente já viu lá na segunda aula, aqueles documentos mais básicos, e até o fluxo de caixa, que é mais completo, formam esses instrumentos de controle que são ferramentas que vão me possibilitar um maior planejamento e assim a estruturação financeira do meu negócio, eu conhecer o meu negócio e estruturar ele financeiramente. Então, além de todos os instrumentos de controle que a gente já viu, a gente ainda tem 3 relatórios financeiros que a gente vai passar aqui para vocês. Que no caso são os 3 relatórios fundamentais. E, geralmente esses relatórios são feitos de forma anual, que para análise demonstrativos financeiros. Esses 3 relatórios: DRE, balanço patrimonial, e demonstração de fluxo de caixa. Isso aí basicamente para um ano, esses relatórios. Então, esses relatórios são mais abrangentes, porque são todos os demonstrativos financeiros da empresa. São
bem mais complexos e devem ser elaborados por cada empresa, até para uma questão de auditoria, de controladoria, dessas coisas. A gente precisa desses relatórios, a empresa precisa gerar esses relatórios. E esses relatórios aí você vê a caracterização de cada um. Por exemplo, DRE estabelece uma relação entre os fluxos de recebimentos gerados e os fluxos de despesa que vai produzir e financiar suas operações. Balanço patrimonial é um demonstrativo de ativo, passivo e patrimônio líquido. Aí é bem contabilidade, mas ele demonstra toda a situação econômico-financeira da empresa. E o demonstrativo de fluxo de caixa gera uma análise abrangente dos processos pelo qual a empresa gera caixa, a partir das suas operações, investimentos e financiamentos. Ou seja, todos esses documentos são importantes para conhecer a estrutura financeira da empresa e até por questão de dar transparência nas atividades e operações que a empresa está executando. Então, através desses demonstrativos, a gente vai ter os índices financeiros. Esses índices financeiros são indicadores que são apurados através daquelas demonstrações para possibilitar um maior acompanhamento das operações. Então, eles estão agrupados geralmente em 5 categorias: liquidez, atividades, endividamento, rentabilidade e mercado de ações. O mais utilizados para trazer informações de viabilidade, de rentabilidade da empresa, liquidez, endividamento e rentabilidade são os mais utilizados. Eles são encontrados através daqueles demonstrativos que a gente viu agora: DRE, balanço patrimonial e demonstrativo de fluxo de caixa. Então, eles são importantes para quê? Porque para você fazer um acompanhamento do que está acontecendo. Somente se está ocorrendo algum desvio, você pode ver isso através desses indicadores. E para mim construir esses indicadores, eu tenho que fazer os demonstrativos. Para mim fazer esses demonstrativos, eu tenho que ter aqueles documentos de rotina financeira nas empresas. Aqueles documentos lá que a gente já estudou na segunda unidade. Então, tudo isso são meios de você estar acompanhando as rotinas de uma empresa e favorecendo a empresa que você vai trabalhar ou sua própria empresa. Então, a gente sabe que foi muita informação para essa disciplina, mas se vocês quiserem aprofundar, podem aprofundar esses conhecimentos, porque existe muita coisa ainda para se ver sobre finanças, né? Os fundamentos de finanças são muitos, então a gente não tem como passar tudo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da disciplina. E no mais, obrigado pela atenção e pelo carinho que vocês dedicaram a essa disciplina. Obrigado, que são as referências dessa aula, e até uma próxima.